Oi, gente, vamos resolver essa segunda questão aqui, tá? Ela fala assim: a ilustração a seguir é parte de um gráfico de uma parábola que passa pelos seguintes pontos. Aí tem os pontos, né? Valor de x igual a zero, valor de y igual a 10, né? 0, 10. Depois tem o 2, 0 e depois tem o 6, 4. Beleza? Aí, vamos tentar pelo menos localizar eles aqui no gráfico para treinar um pouquinho? Pessoal, o que tem 0, 10, ou seja, lembrem-se que o primeiro valor é sempre o x e o segundo é sempre o y. Então, eu vou vir aqui, ó, onde o x é 0, é mais ou menos, eu não sei se dá pra vocês verem onde eu tô apontando com essa bolinha, mas o x0 é aqui, tá vendo? E o y10 é aqui. Então, esse é o ponto que tem as coordenadas 0, 10, ok? Aí o segundo ponto. O segundo ponto é o valor de x igual a 2 e o valor de y igual a 0. O valor de y igual a 0 é sobre o eixo x, tá? E o valor de x igual a 2 está aqui. Então, na verdade, ele está dando aqui pra gente o valor de uma das raízes. Porque vocês se lembram que a raiz é quando y é igual a 0, tá? A outra raiz vai estar aqui, mas a gente não sabe o valor dela. E a gente nem vai precisar saber, na verdade, para resolver a questão, tá? Mas se fosse para ter uma outra raiz, a outra raiz estaria aí, ok? Aí pro terceiro ponto. O terceiro ponto tem valor de x igual a 6 e valor de y igual a 4. Então, x igual a 6, y igual a 4, ele tá aqui. 6, 4. Ok? Pronto. Aí o que acontece? Como a gente tem uma equação do segundo grau, vocês sabem que a fórmula é essa aqui, ó. Aí tem várias formas de resolver essa questão. Por quê? Ele quer o vértice da parábola. E para achar o vértice da parábola, você tem que achar o valor dos coeficientes, ou seja, o valor de A, o valor de B e o valor de C. E para achar o valor de A, o valor de B e o valor de C, tem várias formas. Uma das formas é você fazer sistema. Você vai pegar cada uma dessas coordenadas aqui e substituir nessa equação e fazer um sistema para poder descobrir o valor de A, de B e de C. Ou você já consegue descobrir o valor de C, se vocês assistiram a aula direitinho, você já consegue descobrir o valor de C só olhando para o gráfico. Por quê? Eu falei para vocês que o valor de C é o valor de Y do ponto em que o gráfico intersecta o eixo Y. Qual é o ponto em que o gráfico intersecta o eixo Y? É esse ponto aqui que eu marquei para vocês. Tá vendo? E qual é o valor de Y desse ponto? 10. Então, C equivale a 10, beleza? C vai equivaler ao valor de Y do ponto em que o gráfico intersecta o eixo Y, beleza? Aí agora a gente pode fazer um sistema utilizando as coordenadas dos dois outros pontos, que é desse e desse, beleza? Aí bora lá. No primeiro ponto, eu considerei x igual a 2 e y igual a 0. E eu já substituí na equação do segundo grau o c por 10, beleza? Aí agora a gente substitui, ó. No lugar de x eu coloquei 2, tá vendo? E no lugar de y eu coloquei 0. Aí aqui ficou 2 ao quadrado, ou seja, deu 4. E aqui ficou 2 vezes b, que dá 2 vezes b. E aqui o 10 ele repete, beleza? Aí o que acontece? Esse 10 que está positivo desse lado passa para esse outro lado aqui negativo, tá? E aqui desse outro lado da igualdade ficou 4a mais 2b. Eu ainda peguei essa equação e dividi ambos os lados por 2 para simplificar. Então, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. 4a dividido por 2 dá 2a. E 2b dividido por 2 dá 1b. Beleza? Aí guarda essa informação, essa equação, essa relação entre A e B que a gente vai utilizar em um sisteminha mais pra frente para poder descobrir o valor desses coeficientes. Aí agora vamos para a segunda coordenada, em que o valor de x é 6 e o valor de b é 4. Novamente, eu substituí na equação do segundo grau. Aí o número de x, né, o valor de x que multiplica a tá ao quadrado, então ficou 6 ao quadrado, que dá 36. O valor de x que multiplica b, tá vendo? 6, então ficou 6b. E o valor de c, que eu já falei pra vocês que era 10. Só que
ele tá positivo desse lado, ele vai passar negativo pro outro lado, tá? E sim, eu esqueci de falar o valor de y, que é 4, de acordo com a coordenada. Aí o valor de 4 já estava aqui, o 10 que estava do outro lado positivo passou subtraindo, 4 menos 10 vai dar menos 6. E eu repito, né, as outras informações que estavam do outro lado da igualdade. Aí, novamente, eu vou simplificar essa igualdade por um número, né, que no caso vai ser 6. Aí, ó, menos 6 dividido por 6 dá menos 1. 36A dividido por 6 dá 6A. E 6B dividido por 6 dá 1B, beleza? Aí a gente obteve essas duas equações. Menos 5 igual a 2A mais B e menos 1 igual a 6A mais B. Aí eu coloquei elas aqui, tá? Eu só repeti elas aqui para fazer o sistema. Aí o que acontece? O objetivo do sistema é você eliminar uma das incógnitas, tá? Ou A ou B. A que tá mais fácil de eliminar é B. Por quê? Eu pego essa primeira equação aqui e multiplico ela toda por menos 1, ó. Menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5. Mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. No caso, menos 2A, né? Porque o 2 estava multiplicando A. E mais B vezes menos 1 vai dar menos B. Por que eu multipliquei essa equação por menos 1? Porque agora, quando eu somar essa primeira equação com essa segunda equação, ó, perceba que a segunda equação eu não mexi, ela tá aqui embaixo, só mexi na primeira. Quando eu somar a primeira com a segunda, é como se estivesse somando tudo isso. Eu tô somando menos B com mais B. Menos B com mais B vai dar 0. Tá vendo? Aí, esse era o objetivo. Por isso que eu multipliquei a primeira equação por menos 1. Para esse mais B virar menos B. E quando eu somar com o mais B da equação de baixo, isso se tornar 0 e eu eliminar o B. Aí, agora eu só tenho uma incógnita para descobrir o valor. Aí, aqui, ó. Menos 2A mais 6A. 6A menos 2A dá 4A. E mais 5 menos 1 vai dar 4. Aí, agora, ó. Esse 4 que está multiplicando A vai passar para o outro lado dividindo. Então, A vai ser 4 dividido por 4, que vai dar 1. Beleza? Aí, agora, eu posso pegar esse 1 e substituir em qualquer uma dessas equações aqui. Tanto nessa, como nessa. Tanto faz. Eu substituí nessa aqui de baixo, tá vendo? Ó, menos 1 é igual a 6 vezes A. Quem é A? A gente descobriu que é 1. Então, aqui ficou 6 vezes 1. Mais B. Então, ó. Esse A que está positivo passa para o outro lado negativo. Vai ficar menos 1, menos 6. Menos 1 com menos 6, ambos são negativos, a gente soma e repete o sinal. Então, vai ficar menos 7. B é igual a menos 7. Então, ó, a gente já tem todas as incógnitas da equação do segundo grau. O valor de A, que é 1, que está aqui, né, meio que omitido. O valor de B, que é menos 7. E o valor de C, que é 10. Aí, você poderia descobrir o valor de x do vértice e y do vértice por meio daquelas fórmulas que eu ensinei pra vocês, se lembram? Essa aqui, ó, e essa aqui, tá? Aí, o que acontece? Aí, bora lá, vamos aplicar essas fórmulas. Aqui, no x do vértice, menos b. Quem é b? B a gente já descobriu que é menos 7. Então, vai ficar menos, esse menos é o menos da fórmula, tá? E quem é B? Menos 7. Aí ficou menos vezes menos 7. Que eu já expliquei pra vocês na outra questão, que fica 7, né? Fica positivo. E aqui embaixo, 2 vezes A. Quem é A? A gente descobriu também, é 1. Então, ficou 2 vezes 1, que deu 2. Então, o valor do x do vértice é 7 sobre 2. Aí, o que acontece? Mais fácil, inclusive, do que aplicar essa fórmula aqui de y do vértice é você simplesmente pegar esse x do vértice e substituir na equação do segundo grau aqui. Então, no lugar de x, você poderia botar 7 sobre 2. Você poderia fazer y, no caso, se você está colocando no lugar do x o x do vértice, então você vai achar no lugar de y o y do vértice. Então, no lugar de x, eu poderia botar 7 sobre 2 ao quadrado menos 7 vezes x, que é 7 sobre 2, mais 10. E assim resolver. E você iria achar o y do vértice da mesma forma que você acharia por meio da equação aqui que eu passei pra vocês, da fórmula que eu passei pra vocês, tanto faz. Inclusive, eu acho dessa maneira aqui até mais prático,
porque às vezes aqui você pode se embananar um pouquinho, sabe? Mas vocês utilizam um método que acharem mais prático, beleza? Aí eu vou resolver por aqui, porque eu já fiz por aqui mesmo. Mas vocês poderiam fazer por esse método aqui também, que em algumas situações é mais prático, ok? Aí vê só, quem é delta? Lembrando que a fórmula é menos delta sobre 4A. Então vai ser menos, né? Menos tudo o que tá dentro do delta. Aí por isso que eu coloquei, eu esqueci o nome disso, é colchete, né? Esses colchetes, eu acho que é colchetes, ou é chaves. Eu sempre troco, tá, gente? Mas enfim, esses dois símbolozinhos aqui, tá? Por quê? Tô separando o que é o delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Aí a gente faz todo o delta. Quem é delta? B ao quadrado, ou seja, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. Aí ficou assim, ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 10, 40. Lembrando que tem um menos aqui na frente, tá? Então ficou menos 40. Aí, menos 7 ao quadrado, é bom lembrar, tá, gente? Que qualquer número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Porque eu tô fazendo como? Eu tô fazendo menos 7 vezes menos 7. Então, eu tô multiplicando um número negativo por outro número negativo. Então, vai ficar um número positivo, tá? Então, por isso que menos 7 ao quadrado dá 49. Aí, 49 menos 40 dá 9. Só que o que acontece? Não esqueçam que tem um menos aqui fora, tá? Esse menos é o mesmo caso aqui, por exemplo, desse aqui, ó. Tá vendo? Tem um menos fora do parênteses, do colchete, das chaves, enfim. Tem um menos fora. Então, não importa o que você fez aqui dentro. No final de tudo, o número vai ficar negativo, porque tem um menos ali fora esperando para multiplicar o resultado final do que tá ali dentro. Beleza? E aqui embaixo, né, era o 4 vezes A. O A sendo 1. 4 vezes 1 deu o próprio 4. Aí ficou menos 9 sobre 4. Aí das alternativas, o que tem o valor de x do vértice 7 sobre 2 e o valor de y do vértice menos 9 sobre 4 é a letra A. Portanto, é o gabarito. Ok, gente? E é isso. Espero ter ajudado e bons estudos.